SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, ao nosso SEAP, nossa casa de amor. Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem através do nosso canal do Facebook, do Instagram, aos nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram. Vamos dar início a mais uma reunião de quarta-feira para o estudo do Evangelho. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 16, que tem como título Não se pode servir a Deus e a Mamon. E os itens a serem estudados hoje são os itens de 1 ao 6. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é o trabalhador da nossa casa, Carlos. E a lição a ser estudada hoje do livro Caminho, Verdade e Vida é a lição de número 131. Eu vou falar mais uma vez sobre os nossos estudos. Aí vai ter alguém que vai pensar assim, nossa, mas nós já estamos no final do ano. Mas a nossa casa está sempre aberta para o estudo. A gente tem o Evangelho, o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, Livro dos Médiuns, obras da Dona Ivone Pereira, obras de André Luiz. Então, a gente tem ali na livraria um marcador de páginas, onde atrás tem todos os horários dos nossos cursos. E o convite está sempre aberto, porque o estudo ajuda muito, né? O estudo abre a nossa cabeça de uma forma, né, Elu? Que a gente que sabe quanto a gente muda quando a gente vai entendendo a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita é a doutrina da fé raciocinada. Faz a gente pensar, faz a gente estudar muito. É uma doutrina de uma literatura vastíssima. E eu sempre falo que eu acho que eu vou reencarnar várias vezes, não vou conseguir dar conta de tanto livro que a gente tem para ler. Então, depois vocês visitem a nossa livraria, ali depois do estudo. Tem uma variedade grande de títulos. E a gente, às vezes, começa por livrinho pequeno, por romance, não importa o que a gente vai iniciar. O importante é a gente começar a ler, que é ali que a gente começa a pegar o gosto, começa a se interessar pela doutrina. E a gente tem também o atendimento fraterno. Sempre depois da reunião pública, se alguém estiver precisando de alguma orientação, a gente vai encaminhar o trabalhador para que possa orientá-los melhor. Se tiver com algum problema, alguma aflição, algum problema médico, aguarda um pouquinho sentadinho, que eu normalmente encaminho o trabalhador para que possa orientá-los melhor. Embora pareça muito cedo, nós já estamos começando a distribuir as nossas sacolinhas de Natal. Que está aqui o modelinho. Nós temos a nossa obra social e no Natal a nossa casa sempre a gente adota uma criança, 2, 3, quanta quiser, e a gente tem aqui o cartãozinho com o nome da criança, o responsável, e a gente sempre pede o quê? Um kitzinho de higiene, que é uma escova de dente, uma pasta de dente, um sabonete, um shampoo. Para a menina, a gente sempre pede um conjuntinho, calcinha, meia, um chinelinho. Para o menino, cuequinha, blusa, bermuda. E a gente pede um brinquedinho para as crianças de até 10 anos, para as crianças maiores, para os jovens, a gente pede mochila, porque é o que eles usam mais, né? Então, logo depois que terminar o estudo, você que vai estar ali, né, Carlos?
Você vai estar ali. O Carlos vai estar ali na livraria e é só pegar com ele direitinho, deixar o nome e o telefone para que depois a gente possa, se houver a necessidade, lembrar. Porque como a gente está em setembro ainda, às vezes a gente pega, guarda e depois esquece. E aí, um pouquinho antes do Natal, antes do encerramento das atividades, a gente sempre faz a festinha de Natal deles. E tem Papai Noel, então é uma festa assim bem legal. Nós vamos ter também agora, no mês de outubro, no dia 8, o encontro que vai falar sobre Allan Kardec. E o título é de Rivail a Kardec. Então vai ser um estudo muito legal. Sempre os encontros aqui na nossa casa são feitos aos domingos. E vai ser no dia 8/10, que cai no domingo, de 9 às 12 horas. Então estão todos convidados. Quem vai fazer o estudo hoje é o Guilherme Kremer. Ele até agora não chegou, mas qualquer coisa já tem o substituto. Vou pedir, por favor, que vocês ponham o celular no modo vibra, ou que se desliguem. Se houver a necessidade de atender, por favor, pode sair, atender ali fora, sem problema nenhum. Só para que o celular não toque no horário que a gente está dando passe, ou na hora que está dando o estudo, porque o celular realmente tira a atenção da gente de tal forma que a gente perde Eu, semana passada, vocês viram que eu perdi um pouquinho aqui, né? Foi só uma amostra do que pode acontecer com quem está dando a palestra. Então, nós vamos agora dar início ao nosso estudo. Eu vou fazer a leitura da lição de hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida. Um livro que eu aconselho a todo mundo comprar, porque é um livro muito bom para estudo, um livro maravilhoso, com lições belíssimas, que tem como autor espiritual Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A lição de hoje é a lição de número 131, que tem como título Homens e Anjos. E Emmanuel nos traz um versículo que está na segunda epístola de Pedro. E esse versículo diz assim: enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Está na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11. E Emmanuel nos traz esse versículo da seguinte forma: é lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias, uma para com as outras. A leviandade domina-lhes as conversações, a mesquinhez lhes corrompe as atividades nos mais diversos setores da vida. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa. Quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional, pelo próximo que lhes não aceita as ideias, pelos companheiros que se não afinam com os seus princípios. E como a lei é de compensação e troca, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Guerras silenciosas nesse sentido têm, por vezes, secular duração. Entretanto, o homem jacticioso está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos que, quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas.
estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Toda vez que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro. Não te esqueças de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes de força e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti diante de Deus. Vamos agora... Nada. Seja bem-vindo, Guilherme. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a esses espíritos que aqui se encontram desde tão cedo, preparando o ambiente para receber com todo amor e com todo carinho cada um de nós. Que o nosso irmão Guilherme possa ser intuído, ajudado, que o seu estudo possa ser uma semente a germinar em nossos corações. Que nós possamos entender as palavras que ele está trazendo do Evangelho do Cristo. E assim tentarmos modificar a nossa vida, não só aplicando, mas exemplificando os ensinamentos de Jesus. Que seja em nome do nosso altivo, diretor da nossa casa, diretor espiritual da nossa casa, em nome da coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP, mas sempre acima de tudo em nome de Deus, nosso Pai, pedimos assim, Senhor, a permissão para darmos início ao nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou fazer a leitura só de um trechinho pequeno, para que o Guilherme possa dar início ao estudo. É o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, e ele vai fazer o estudo dos itens 1 a 6. E eu vou ler só o item 1, que ele é bem pequenininho. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Lucas, capítulo 16, versículo 13. Agora eu vou passar a palavra para o Guilherme. Guilherme, o estudo vai até 10 para as 8. Tá, okay. Tá bom? Bom estudo. Tá, obrigado. Deixa eu tomar aqui uma aguinha. E amigas e amigos do SEAP, boa noite, muita paz e muita alegria, sempre quando conseguimos chegar. Bem-aventurados são os que conseguem chegar. É porque sabia que agora é um grande trânsito, né? Tem esse sinal aqui. Antigamente você vinha com uma facilidade, agora não temos mais essa facilidade. Mas é sempre uma oportunidade que não podemos desconsiderar, estarmos numa casa como essa. E vou até trazer uma reflexão, que não tem muito a ver com o nosso tema, o início, mas que serve para a nossa reflexão inicial. Vou voltar lá ao século IV. O século IV foi um século bastante diferente. Por quê? Ao início desse século, o cristianismo sofreu as perseguições mais dolorosas e intensas, terríveis. E ao final do século, por volta aí do ano 380, ele se transformou em religião oficial do Império Romano. Então foi uma mudança assim impressionante. Você inicia o século sendo perseguido, torturado, e quase ao final você se torna a religião oficial do Império Romano. Isso tudo coube o favorecimento de um imperador romano chamado Constantino. Porque no ano 312 havia uma luta para se alcançar o império.
quem tinha exército estava na luta. E Constantino tinha um exército. O império já estava dividido em Oriente e Ocidente, tinham os Augustos e tinha os Césares, cada Oriente e Ocidente, e esses 4 estavam em luta. E ele foi tentar combater o Augusto Magêncio, que ficava em Roma, e ele acampou numa ponte que ainda existe. Desde aquela época ainda existe essa ponte. Funcional. Os romanos eram muito bons construtores. É a Ponte Milvia. E ele estava muito preocupado, porque as forças do imperador Magêncio eram bastante maiores que as dele. E ele estava muito preocupado e em outubro de 312, por volta, outubro, ele, naquelas preocupações, ele teve como que uma espécie ele entrou em transe, vendo o sol já que se punha, e ali ouviu umas palavras que, resumindo, seria o seguinte: coloque as iniciais do Cristo nos teus escudos, nas tuas flâmulas, que você vai vencer. E aí ele saiu daquele transe, chamou os seus oficiais: vamos fazer isso, vamos. Ele conhecia o Cristo, não o Cristo, mas o cristianismo, porque o cristianismo era combatido mortalmente, só que ele particularmente não tinha nenhuma razão, ele não tinha nenhuma rancor, nem ódio contra os cristãos, então para ele era meio indiferente, ele sabia que era cristianismo. E ele resolveu botar esses símbolos e foi para a batalha e acabou vencendo, uma vitória improvável. E aí no ano seguinte o que ele fez? Ele trouxe um édito para proporcionar a liberdade religiosa. Então os cristãos começaram a se reunir como nós nos estamos reunidos agora. Então isso evidentemente impulsionou bastante a mensagem cristã, o estudo do Evangelho cresceu de uma forma bastante intensa. Ele mesmo não se adotou o cristianismo de início, foi fazê-lo só ao final da vida, até porque naquela época você ser cristão, você tinha que passar pelo batismo. O batismo hoje você faz quando nasce, nem sabe que está sendo batizado. Mas naquela época você tinha que ser batizado. E era um compromisso que você tinha com a mensagem do Senhor. E aí ele resolveu não fazer. Ele só foi se batizar já no final da vida, quando estava doente, já estava quase morrendo. Aí, não, vou me batizar. E a sua mãe, chamada Helena, resolveu aí por volta do ano 326, ir até a Palestina, em Jerusalém, para identificar os pontos importantes, né, do Evangelho, principalmente ali na região da Judéia. E foi ela quem descobriu o local onde Jesus teria sido crucificado, no Monte da Caveira, né, e também o local do túmulo, o famoso túmulo de José de Arimateia, que havia arrumado para que Jesus fosse lá enterrado. E quando ela descobriu, ela edificou uma catedral chamada, ou uma igreja chamada Igreja do Santo Sepulcro. É interessante que, quando ela fez essas descobertas, ela quase era uma arqueóloga, né? Claro que ela tinha todo o poder, né, do imperador romano e também as orientações dos cristãos de Jerusalém. Dizem que ela conseguiu encontrar as 3 cruzes. As 3 cruzes. Só que ela procurou a de Jesus, que a dos ladrões não interessava. Então, ele procurou aquela tabuleta, né? Rei dos Judeus, que estava na cruz de Jesus, mas não tinha essa tabuleta.
E aí, como ela conseguiu descobrir qual era a cruz de Jesus? Ela teve uma ideia bastante diferente. Até a reverencio, porque eu acho que eu não teria jamais essa ideia. Ela colocou as 3 cruzes no chão e chamou uma senhora, uma mulher muito doente. Aí deitou a mulher numa cruz, não aconteceu nada, cruz do ladrão, né? Vai virar lenha para fogueira. A segunda cruz, não aconteceu nada. Na terceira cruz, aconteceu, a mulher ficou saudável. Cruz de Jesus. Então ela cortou essa cruz, deixou essa cruz na igreja de Santo e parte dela foi para a Europa. Foi totalmente, todo mundo queria um pedacinho da cruz de Jesus. Até o rei de Portugal, à época do descobrimento, ele tinha um camafeu com um pedaço dessa cruz. Só que, tanto até que Pedro Vaz de Caminha e Pedro Álvares Cabral, quando acharam o Brasil, né, descobriram, eles falaram, isso é as terras de Vera Cruz, falaram lá para o rei de Portugal. Não, Vera Cruz é a única que eu tenho. Eu tenho a ilha de Vera, um pedaço da Vera Cruz. Pode botar aí outro nome, Santa Cruz, porque Vera Cruz é a de Jesus e é a que eu tenho. E por volta aí do ano 360, Jerusalém foi invadida pelos persas e entraram em Jerusalém e roubaram esse pedaço da cruz de Jesus. E aí, o Império Romano, a essa época, por volta do ano 630, o Império do Ocidente já não existia mais, ele já havia sido destruído pelos bárbaros. Mas o Império do Oriente ainda existia, com sede em Istambul, conhecido como Império Bizantino, né, ia durar muito tempo. E aí, o imperador bizantino Heráclio resolveu correr atrás dessa cruz. Ele levou seus exércitos até a Pérsia, derrotou os persas, recuperou a cruz e voltou para Jerusalém. E aí teve aquela cerimônia, ele todo arrumado com a sua grande, né, com a sua roupa de imperador, né, com a sua armadura toda pomposa, provavelmente cravejada com ouro, e ele estava com aquela cruz do Cristo. E quando ele vai para a igreja de Santo Sepulcro, ele não consegue entrar. Ele não conseguiu entrar naquela igreja, por uma razão muito simples, por sua roupa. Então ele só conseguiu entrar depois que trocou aquela roupa toda ornada, né, com os valores mais brilhantes, por um simples pano. E aí sim, nessa condição, ele conseguiu entrar na igreja de Santo Sepulcro. É mais ou menos a reverência ao local onde as criaturas normalmente tiram as suas armaduras. Uma casa como essa é aquela casa que você tira aqui as suas armaduras, pelo menos tira, bota lá fora. O problema é que quando saímos, voltamos a incorporar essas armaduras que nos fazem pesar aí bastante a vida. Mas é sempre uma oportunidade estar numa casa como essa, para que possamos nos envolver. Somos tratados, bem sabemos disso, e é uma alegria muito grande. Nós vamos estudar o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas queria também trazer uma introdução com relação à questão da riqueza e pobreza. Riqueza, mamon em aramaico. Então nos deve servir a mamon, riqueza em aramaico, quer dizer, você não pode servir. Servir é você se tornar servo, né? Você tem uma ligação visceral, você tem uma ligação mental, você tem uma dependência, né? Quando você é servo, você fica sem vontade. A vontade é do Senhor, não é? O servo não tem vontade.
Quem tem a vontade é o Senhor. Mas, e essa questão da riqueza e da pobreza, ela sempre existiu para a humanidade. Até por uma razão muito simples. Os ricos, o número é muito menor do que os demais. Hoje, por exemplo, 1% da população detém 80% das riquezas do planeta, hoje. Então, ele sempre foi um menor número. E sempre foi assim, gente. Sempre foi assim. Tanto que eles eram vistos como, no passado, como aqueles apadrinhados dos deuses do Olimpo. Eles eram favorecidos pelos deuses do Olimpo. E os filósofos gregos procuraram estudar isso. Será que é verdadeiramente isso? A riqueza é um favorecimento? E fizeram um estudo grande, esses filósofos, e chegaram à conclusão de que a riqueza ela é neutra, mas ela tem um problema muito grande. Ela favorece o desenvolvimento de certos vícios. Então, ela é um favorecedor de vícios. E que vícios seriam esses? Primeiro, o luxo ocioso, quer dizer, você não tem um calor para como ganhar a vida, você não precisa ganhar, você já está com a vida ganha, não é? Não tem que ter suor para se sustentar. Então, eles achavam isso um problema, é o luxo ocioso. A outra coisa é que a criatura fica como que arrogante, sem limites. Ela pode tudo. Eu tenho dinheiro, posso comprar qualquer um, fazer qualquer coisa. E muitas vezes nós identificamos isso aí, né? Aqueles que têm o recurso, então a criatura se torna arrogante. E gananciosa também, ela vai querer sempre ter mais. Não é ter mais para proporcionar outras oportunidades ou outras situações. É apenas o ter por ter. Até porque existem estudos que não adianta você passar de determinado nível de recursos para a sua vida, que você não vai oferir nada, só vai oferir dor de cabeça. Existe um limite. Os cientistas sociais eles estabelecem isso de uma forma bastante clara. Então, esses filósofos gregos começaram a combater aquela visão, não, porque o rico seria como que um privilegiado pelo Deus. Não, eles estão sujeitos ao desenvolvimento de vícios bastante graves. E aí vem Jesus. O mestre também começou a trazer uma série de lições em que colocava a dificuldade de um rico alcançar o reino dos céus. Até na salvação dos ricos tem uma passagem aqui que mostra bem isso. É a passagem do que? Do moço rico. O moço rico, ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Não precisava lutar, a vida estava ganha, educação, família, mas faltava alguma coisa. E aí, ele foi até Jesus e falou: mestre, o que eu preciso para ganhar a vida? Ganhar a vida é cumprir a sua carreira, né? Você tem os 10 mandamentos, siga os 10 mandamentos. Se você conseguir seguir os 10 mandamentos, você ganhou a sua vida, a sua reencarnação. Você ganhou a sua reencarnação. Olha, hoje quantos não atendem a primeira revelação, os 10 mandamentos, hein? Não matarás, não roubarás. Muitos não atendem, né? Então ele chegou, faça isso. Aí o moço chegou para ele: mas isso eu já faço, já ganhei a vida. Já como Paulo falava, você já cumpriu a sua carreira, né? Cada um tem a sua carreira, cada um tem a sua vida. Você já cumpriu. Mas se você quiser alcançar a perfeição, vende tudo que tem e me segue. E aí ele não tinha essa condição espiritual ainda, né?
Porque para você fazer isso, você tem que ter condição espiritual. Muito poucos são os missionários do Espírito. Porque existem vários missionários. Por exemplo, um grande industrial é um missionário da sociedade, porque ele está trazendo quantas oportunidades de emprego, de desenvolvimento, não é? Um grande cientista que descobre uma vacina, enfim, quantos benefícios. Mas os missionários do Espírito são muito poucos, isso bem sabemos. E para você alcançar a perfeição, você tem que vender tudo que tem e me segue. E aí ele não tinha ainda essa condição. E aí, reparem o arquétipo do povo, né? Porque Jesus colocou o seguinte, olha, é mais fácil um camelo passar por o buraco da agulha do que um rico alcançar o reino de Deus. Por que é mais difícil um rico alcançar o reino de Deus? Por aquilo que os filósofos gregos já tinham definido, que é o seguinte, a riqueza favorece o desenvolvimento dos vícios. E aí aconteceu até o seguinte, né? Quando Jesus falou isso, o arquétipo humano antigo colocava, não, mas os ricos podem tudo, eles são os apadrinhados do Olimpo. Aí alguém chegou para ele, mas mestre, se para um rico é difícil entrar no reino de Deus, imagina para um pobre. Veja aquele arquétipo, né, antigo da humanidade. Aí Jesus não queria se alongar muito, falou, olha, pobres, ele falou, aliás, falou isso, para Deus tudo é possível. Então fiquem tranquilos com relação a isso. E o mestre nos trouxe uma outra afirmação que nós precisamos também refletir. Ele teve sempre uma relação muito grande com a família, que na época era composta por 2 irmãs e um irmão, Marta, Maria e Lázaro. Jesus esteve na casa dos 2, né, dos 3, mas estava apenas 2 irmãs. Aí Maria sentou-se aos seus pés, Marta ficou, né, arrumando, em pequena casa, né, com o chão batido, talvez fazendo alguma refeição para aquele visitante, mas foi ficando irritada porque Maria estava ali aos pés de Jesus e ela acabou não conseguindo se conter, foi em sua direção e falou, mestre, tu acha justo? Eu estou trabalhando e Maria está aqui. Isso acontece com a gente em casa, né? Você está trabalhando, fazendo, arrumando alguma coisa, alguém não está, você vai ficando apoquentado com aquilo. E aí o mestre falou, Marta, tu te preocupas com muitas coisas, somos nós, né? Tu te preocupas com muitas coisas, entretanto, apenas uma é necessária, e Maria soube escolher a melhor parte. Então já vamos entendendo que Maria era um espírito especial, né? Porque quando você consegue escolher a melhor parte, você está no caminho certo. Nós temos livre-arbítrio, estamos sempre a escolher o que queremos fazer. E você saber escolher a melhor parte é algo bastante difícil e importante. Você tem que sempre valorizar segundo os valores espirituais, né? Porque você pode valorizar uma ação de 2 maneiras, ou considerando os valores materiais ou os valores espirituais. Qualquer ação. O grande problema é que a mesma ação, segundo você olha para um lado ou segundo você olha o outro, elas têm valor simétrico. Você pode estar ganhando materialmente, mas perdendo espiritualmente. São valores simétricos. Depois, quando Lázaro ficou doente, foi Maria quem pediu, enviou um mensageiro para que o mestre pudesse vir ajudar a Lázaro, que estava doente. Jesus retornou, mas Lázaro já estava morto de 4 dias. Aí ele fez uma ressurreição que foi muito importante. É um acontecimento significativo no Evangelho, porque a partir desse acontecimento foi lavrada a sentença de morte de Jesus. O conselho do Sinédrio se reuniu e eles decretaram a sentença de morte, porque isso trouxe um impacto lá em Jerusalém enorme, um impacto
impressionante, porque ele havia ressuscitado alguém que estava morto de 4 dias. E quando já estava umas 3 semanas depois dessa ressurreição de Lázaro, Jesus se dirigiu para Betânia, que é onde essa família morava, porque ele tinha que se preparar para a semana da Páscoa, que iria acontecer 2 semanas depois, porque nessa semana da Páscoa ele seria crucificado. E ele tinha que se preparar. A crucificação é algo dantesco. Então ele tinha que se preparar num ambiente amigo. Então ele foi para lá. Claro que até o povo de Jerusalém, quando soube que ele... E olha que naquela época não tinha WhatsApp, hein? Quando o povo soube que Jesus já se encontrava lá em Betânia, muitos de Jerusalém foram até Betânia. E no domingo ele entraria então em Jerusalém, com aquela alegria toda, e essa alegria devido justamente à ressurreição de Lázaro. No sábado à noite foi feita uma ceia para, de certa maneira, marcar a presença de Jesus naquela comunidade, na casa de Simão leproso. Estavam todos sentados, quando Maria então traz um vidro de uma essência da época, que era como o perfume francês, né? Uma essência de nardo. Era um perfume com aroma maravilhoso, vinha com plantas elaboradas com plantas que vinham de regiões muito distantes. E aquilo envolveu o ambiente todo, um aroma muito agradável, né? E aí, Judas ainda não havia traído a Jesus, né? Foi até Maria para reclamar com ela. Por que ela estava gastando aquele nardo com Jesus? Por quê? Se ela vendesse aquele vidro, ele teria cerca de 30 moedas. É interessante, foi as 30 moedas depois que ele iria receber por ter traído a Jesus, né? Aliás, recebeu as moedas, né? E é o desdém daqueles sacerdotes, né? Tome essas moedas, né? E aí ele acabou se suicidando. E foi enterrado no campo de sangue lá em Jerusalém. Mas ele chegou e começou a brigar com Maria. Repare, Jesus ajudou todo mundo. Ajuda ainda hoje. No único momento que ele é tratado, tem um outro momento que ele foi tratado também por uma pecadora, lá na região da Galileia, mas no momento que ele é tratado por Maria, Judas vem, não, vamos vender, vamos dar para os pobres. E aí nós vamos vendo como os pobres sempre foram usados, né? Ainda hoje são, né? Cada eleição não se fala em outra coisa que não sejam os pobres. Judas fez a mesma coisa, só que ele não estava interessado em pobre nenhum, ele estava interessado nas moedas. E aí Jesus se apercebeu disso e falou o seguinte, ele falou 2 coisas. A primeira que é o que tem mais a ver com a nossa reflexão. Olha, pobres vocês sempre terão. Pobres vocês sempre terão, mas a mim, não. E sempre que o evangelho for anunciado, são palavras de Jesus, sempre que o evangelho for, o que Maria fez tem que ser louvado. O que Maria fez? Perfumou a Jesus, ajudou a Jesus, cuidou de Jesus. Nós estamos sempre a pedir. Quando chegamos aqui já estamos pedindo. Mas nós, é da lei, gente. Quase uma causa e efeito. Eu também tenho que cuidar das coisas dele. Não é ficar só pedindo. Temos que também perfumá-lo, né? Como Paulo falava, né? Nos tornarmos o bom perfume do Cristo. São aromas especiais, aroma da humildade, aroma do amor, né? Aroma da mansetude. Mas essa outra palavra de Jesus é bastante impressionante. Ele afirmou o seguinte, olha, pobres vocês sempre terão.
Então, nós estamos numa transição planetária. Se fala muito, como vai ser um mundo de regeneração. Continuará havendo pobres, porque as pessoas são diferentes. As capacidades das pessoas são diferentes. A grande diferença é que num planeta de regeneração, com uma sociedade mais avançada, uma sociedade onde o mal não será predominante, não poderá haver pessoas que não têm o quê? O necessário. Você viver sem o necessário é impossível. E numa sociedade fraterna, não pode haver quem não tenha o necessário, mas pobres vocês sempre terão, significando que essas diferenças, elas sempre acontecerão. E Jesus, falando sobre riqueza, ele procurou sempre destacar essa questão que os gregos já tinham estudado, cerca de 400 anos antes, colocando o seguinte: você alcançar o reino de Deus, se você é rico, é difícil, porque a riqueza, diferentemente do que as criaturas, na sua ignorância, sempre entendiam, parecia que eram os apadrinhados do Deus do Olimpo. A doutrina espírita veio esclarecer isso de uma forma que está em sintonia com o que Jesus nos colocou e que os gregos também apontaram. Riqueza e pobreza são provas. Aliás, apontamos na doutrina espírita que a riqueza até é uma prova mais perigosa. Nada diferente do que os gregos haviam chegado a esse entendimento no passado. Eu tinha conhecido uma pessoa, ele já até desencarnou, ele falava que quando ele estivesse no mundo espiritual, ele iria querer avançar mais rápido. Então ele ia pedir para vir bem rico, para que ele pudesse progredir. Não é? Porque, na verdade, essas riquezas são empréstimos. E como ela estabelece, o vício da arrogância, da ganância, as criaturas se perdem. São concessões, que são empréstimos. As criaturas pensam que tem alguma coisa, nós não temos nada. Porque tudo aquilo que nós temos, nós vamos deixar. Ninguém leva os seus bens patrimoniais para o outro lado. Ninguém. Você só leva aquilo que é propriamente seu, é aquilo que você desenvolveu interiormente, os dons do Espírito. Aquilo que você desenvolveu, como também os vícios que nós não conseguimos ainda corrigir. Isso é nosso. Isso nós vamos levar. Agora, tudo mais, nós somos usufrutuários. E vamos ser chamados. O que você fez, Diego? O que você fez daquilo que você recebeu? Tem uma parábola, e aí nós falamos aqui da salvação dos ricos, é o item 1 e 2, o jovem rico, Nós vamos para a parábola dos talentos, que nos mostra justamente isso. Todo mundo será cobrado dos talentos que recebeu. Repare, quando nós encarnamos, quando o espírito reencarna, ele tem uma bagagem de uso pessoal, é sua. Quando nós viajamos, não temos uma bagagem de uso pessoal? Temos. E essa bagagem, normalmente, podemos representar com aquelas malas de duas... com duas partes, Essa mala tem uma parte de duas virtudes que nós temos e a outra, a dos vícios. Isso é a nossa mala, a nossa de uso pessoal. Mas em cada reencarnação, nós recebemos como empréstimo o que Jesus chama de talento. São vários talentos. Talento era uma medida em peso de prata, ouro,
Então, um talento de prata ou de ouro valia mais ou menos alguns quilos de ouro. Então, valia muito. Era uma medida de dinheiro. Então, muitas vezes as pessoas procuram estabelecer essa questão do talento como se fossem os recursos, né, que você recebeu. Mas nós recebemos por empréstimos em cada vida quantos talentos? Inúmeros talentos. Porque tudo aquilo que não é nosso, que nos foi emprestado, são possibilidades, nós vamos ser cobrados disso. É a parábola aqui dos talentos. Quer ver? Vamos ler essa parábola rapidamente, que eu acho que é a mais importante assim, dessa sequência, fora aquela introdução. O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um. Então nós já vamos vendo, as concessões dependem da nossa capacidade. Por isso nós vamos ter sempre, pobres vocês sempre terão, né? Essas concessões, essas possibilidades dependem das condições, a capacidade de cada um. E logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora. Negociou com esse dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma ainda 2 outros. Mas aquele que não havia recebido senão 1, foi cavar na terra e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido 5 talentos, veio lhe apresentar 5 outros. E aí o senhor ficou feliz. Porque, bem, esses talentos não eram daquelas criaturas. Eles eram apenas o quê? Administradores. O senhor deu, tem 5 talentos. Você tem capacidade, toma 5. Aí ele fez. Quando ele voltou, tem os seus 5 mais 5. Ótimo. Né? E o Senhor disse, né? O Senhor me havias colocado 5 talentos nas mãos. Eis aqui, além deles, 5 outros que ganhei. Seu Senhor lhe respondeu: ó bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, e vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. E a mesma aconteceu com aquele que recebeu 2. Recebeu 2 porque tinha a capacidade para 2. Recebeu 2 talentos. E ele apresentou 4. Aí, aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida e lhe disse: Senhor, seis que sois um homem duro, que ceifais onde não haveis semeado, e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu o temia, escondi vosso talento na terra. Ei-lo, restituo o que é vosso. Deixa eu ver como os olhos são a luz da alma. Jesus falou isso, né? Esse administrador, ele via aquele administrador como uma criatura difícil, cobradora. Vejam como é importante, né? Os outros não. É como nós também temos que ver Deus, né? Se você ver Deus como essa criatura que tinha um talento, você vai enterrar seu talento na terra também, e foi o que ele fez. Aí devolveu, você recebeu 1, devolveu 1. E aí, esse talento foi tirado dele. Então, tudo que é emprestado pode ser o quê? Tirado de volta. Porque é nosso? Não. Não, porque se eu dou, se eu estou emprestando, eu pego de volta. E aí a Joana de Ângeles fala o seguinte: sempre que na vida, anotem isso que é muito interessante,
A da Joana é uma grande espírito, não, é uma grande mentora. Sempre que na vida você reclama da ausência de um talento, vamos desvincular talento do dinheiro. Embora seja uma medida, né, de dinheiro, talento era uma coisa que valia muito. Vamos nos desvincular, porque, por exemplo, trabalho é um talento, a família é um talento, tem vários talentos que nós recebemos, possibilidades, são possibilidades. Então, se você reclama numa vida que você não tem uma família, ou você reclama que não tem um trabalho, ou você reclama de alguma coisa, isso lhe foi tirado, não foi? Foi tirado. É porque na vida anterior, como a Joana fala, você teve esses talentos, mas não soube dar provimento a eles. Nós fomos aquele que já teve esse talento, mas que guardou, não soube valorizar, não desenvolveu, não deu provimento. Aí na outra vida, você vem sem esse talento, até para valorizar, né, aquele talento que você acabou desdenhando. Então nós recebemos muitos talentos. Vocês poderiam fazer um exercício, vou anotar aqui todos os talentos, tudo aquilo que é concessão, que Deus me concede. Se Ele me concede, não é meu, é emprestado. E se é emprestado, eu vou ter que vou ter que devolver. Então, tudo que é aquilo que eu devolvo é talento. Agora, o dom não. O dom, como também os vícios, né? Nós temos os dons de Deus dentro de nós, como falava Isaías, né? Os dons, as qualidades. Isso, tudo que você desenvolve interiormente, isso é seu, nem Deus tira. Então, vocês já repararam até aquela criatura que desenvolveu o dom da música. E aí bateu a cabeça numa reencarnação e vem noutra. Sem possibilidade nenhuma, mas ela consegue elaborar um instrumento musical o mais rústico possível e consegue extrair uma musicalidade inteira, porque ela está com o dom dela. O dom não é tirado. Deus não tira o dom. Se você conquistou, é teu. Como também não tira os vícios. Quem é que tem que tirar os vícios? Somos nós, claro, mas com a ajuda de Deus, que também sem a ajuda de Deus nós tiramos vício nenhum. Sabemos que desenvolver, né, novos dons, novas virtudes, às vezes é mais fácil do que você extirpar um vício antigo. Isso quem falava muito era o Chico Xavier. Ele colocava o seguinte: você desenvolver uma virtude nova é mais fácil do que você extirpar um vício que você tenha 4, 5, 6 reencarnações. É vício, é difícil às vezes extirpar. Não pense que numa vida você vai conseguir extirpar numa reencarnação. Então o nosso Chico falava isso. Embora tenha um dom, que para mim é o mais difícil realmente de ser alcançado, que é o dom da humildade. E aí voltamos à nossa referência, aquela história ao início, né, do imperador Heráclio, né, que chegou lá nas igrejas de São Sepulcro com aquela armadura luminescente em ouro, e ele não conseguiu entrar na igreja de Santo Sepulcro, teve que tirar. Só quando ele entrou com um simples manto em cima do seu corpo que ele conseguiu entrar com aquela cruz, que é a humildade. Humildade é difícil. E eu conheci um centro espírita, eu não sei se você já... Ibirajara, alguém já ouviu falar? É lá na região da Tijuca, né? Ali na região da Tijuca tem muitos centros, né? Até porque é mais fácil ter por aqui, pela Barra da Tijuca, as coisas são muito mais difíceis, muito mais caras, né? Lá na Timeia, né? Meia, Vila Isabel, tem muito centro. E lá tinha uma senhora,
E ela fundou o Centro Espírita Ibirajara. E naquela época, se fazia muito, hoje não se faz mais isso. Tinha assim, Semana Espírita, Vila Isabel e Tijuca. Então, era uma programação de palestras em vários centros da Tijuca e de Vila Isabel, com o sentido até de fazer um congraçamento, né, das casas espíritas. Né? Ele ia lá, iam aquelas casas com os patronos mais ilustres, né? São Francisco de Assis, enfim, Centro Espírita, Allan Kardec. E ela era o Centro Espírita Ibirajara, um índio. E aí, um dia ela não aguentou, porque o Chico estava lá. Ah, Chico, aquela coisa humana nossa, né? Todo mundo chega lá com cada patrono, né? Altivo. A primeira vez que eu falei na minha vida, gente, foi com o Altivo. Primeira vez que eu falei, foi lá em 1978. O Altivo estava até com o cabelo preto ainda, mas também estava bem novo naquela época. Né? E aí o Chico falou, realmente, ele se apresenta como índio, né? Mas ele foi um grande filósofo grego. Filósofo chamado Porfírio. Viveu aí na época, pouco antes de Santo Agostinho, platonista. E o que ele queria? Ele queria alcançar a humildade. E aí ele pediu ao Senhor 400 anos, eu gosto disso, né? Pediu ao Senhor, Deus, o Senhor pode me dar 400 anos? Tá, tudo bem. Impressionante a vida, nós não temos a mínima ideia disso, né? Que nós somos imortais, né? O tempo só tem valor aqui na Terra, gente, não existe essa dimensão tempo no mundo espiritual. 400 anos, em experiências de humildade, e ele veio como índio. E já estava encerrando os 400 anos dele. E aí ele conseguiu acrisolar dentro de si essa virtude que, para mim, é a mais especial. Se Paulo falava, né, para os seus irmãos de Corinto, né, que Deus nos vê como o bom perfume do Cristo, esse perfume do Cristo tem alguns aromas especiais. Né? Do amor, nem se fala. Mas amor, gente, as pessoas mais ignorantes também amam. Né? Todo mundo tem seus amores. Mas ele falou, aprendei comigo, sou brando e humilde de coração. Então, temos o aroma da brandura, mas acima de tudo, o aroma da humildade. Então, se é mais fácil você adquirir uma nova virtude para extirpar um vício que te atormenta há séculos, certo? Não vai ser numa reencarnação que você vai retirar esse vício. Nós precisamos de algumas reencarnações para adquirir uma virtude nova, não. É mais fácil na sabedoria do nosso Chico Xavier. Mas a humildade, essa virtude é muito especial. E eu acho que esse caso que o Chico contou do índio em Ibirajara reflete bem, porque Porfírio foi um grande filósofo, mas ele não estava conseguindo colocar aquela humildade que faz aquele imperador, né, bizantino, né, tirar a sua armadura e colocar ali um manto simples para entrar dentro da igreja do Santo Sepulcro. Né? Então são essas as reflexões que nós tínhamos a fazer. Né? Agradecer mais uma vez a vocês, a essa casa pelo convite. É sempre uma alegria quando conseguimos chegar aqui, né? Muita paz. O estudo que nos trouxe. Nós vamos passar agora para o segundo momento, do momento do passe. Eu vou pedir, por favor, aos médiuns que se coloquem.
vocês que vão receber o passe, vamos agora, nesse momento, nos ligarmos aos nossos guias espirituais, aos nossos mentores, pedindo sempre a Jesus, o nosso médico maior, e a esses espíritos que aqui chegam desde tão cedo, preparam o ambiente para nos receber, que nós possamos ser merecedores desses fluidos que nos serão doados nesse momento pelos médiuns da nossa casa. Que nós possamos estar ligados, ser merecedores da cura do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual. Que seja assim, em nome de Jesus, mas sempre em nome de Deus, nosso Pai, que possamos dar início ao momento do passe. Graças a Deus. Enquanto os anjos, sendo maiores em sua força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Quando Jesus esteve entre nós, encarnado, já naquela época, os doutores da lei, o sumo sacerdote, Caifás, vendo o seu poder ameaçado por tudo que Jesus trazia de informação para os homens, os seus ensinamentos sobre nosso Pai, já naquela época, Caifás procurava fazer com que os homens achassem que Jesus estava blasfemando para poder condená-lo. Assim é a nossa vida hoje. Quando usamos de leviandade contra os nossos próprios irmãos, seja fora ou dentro do trabalho, estamos carregando junto a nós uma legião de espíritos inferiores que nós seremos aquilo que se diz punido lá na frente, pós-túmulo, por tudo aquilo que nós fizemos aqui na vida encarnatória. Blasfemar, ser leviano, quando podemos usar a luz divina para poder seguir esses ensinamentos de Jesus, para podermos nos fortalecer. Hoje, quando ainda damos a importância de ligar uma televisão para assistir esses canais de TVs que só traz não somente as tragédias, mas usam das tragédias para fazer com que nós sintamos a raiva, o ódio por esse ou por aquele, e faz com que nós elevemos o nosso pensamento, lamentavelmente, às regiões inferiores, que possamos dar mais valor
a luz divina do que as leviandades. Que Jesus possa nos proteger hoje e sempre. Nós vamos passar agora para a leitura da mensagem do plano espiritual. Que a paz e o amor vibre no meio de todos. Que vocês se sintam inebriados pelo amor do Mestre Jesus, para que possam caminhar desenvolvendo o bem, já que todos devem caminhar em um só sentido, com um só objetivo. Terão progressos quando todos estiverem nesse intuito, que é o de praticarem o bem, ao invés de acumularem bens. Que primeiro aprendam a trabalhar para o Cristo. O caminho é longo, a seara é grande, e é na caminhada que se aprende. Todos são convidados a caminhar, mas são poucos decididos por amor. Muitos são levados ao topo do orgulho, da vaidade, por se acharem. A vaidade atrapalha tanto que deixaram de pensar no mal que fazem aos seus próprios corpos. Oh, quantos que aqui chegam sofrendo dores excruciantes por elevarem suas vaidades e destruíram seus perispíritos, e com isso levam meses, anos, para começarem a se verem como o espírito que foram. Ah, quanta maldade ainda no mundo, em meio ao orbe. Os homens que se dizem sábios junto à ciência, cria. E os hipócritas se matam, porque sabem muito, mas infelizmente ainda não sabem que o que Deus criou não se deve mudar. Falo da vaidade, que forma um conjunto entre outros males que os homens buscam, e com isso caem no abismo, e poucos se erguem, poucos se levantam e continuam. Que vocês analisem bem essas pequenas frases. Peçam perdão quando pensarem em derrubar o irmão que caminha ao lado de mãos dadas. Sejam caridosos um com os outros. Caridade não está no falar, está no agir.
está no amor em ação. Caridade está no sorriso bem compreendido, na tolerância, nas palavras acolhedoras, na gentileza para com o desconhecido, no amparo aos pequeninos, ao socorrer um moribundo, tendo cuidado para com quem falar, no acatamento das confidências de um irmão, no silêncio antes das palavras agressivas, desse ou daquele que um dia foi adversário, no respeitar os hábitos e as cicatrizes do irmão, palavras de um de nossos irmãos. Somos direcionados a estar nas casas cristãs, no intuito de direcionar os trabalhadores nas tarefas a qual são designados. Nós auxiliamos a quem está com os ouvidos atentos. Cada um tem suas tarefas. E ficamos muito tristes quando estamos ao lado de um trabalhador e vemos que ele não está satisfeito com as suas tarefas, que se dói por não estar no lugar do outro, nas tarefas na qual a foi designada. Ah, como choramos em ver ainda tantas faltas em meio a vocês. Parem e pensem. Vejam que seu irmão está onde ele deve estar. Ele se comprometeu para estar onde está. Pois bem, não sejam egoístas. Trabalhem por amor. Sejam homens de bem, um para com o outro. Não atrapalhe a caminhada do seu irmão. Ajude-o, já que não foram escolhidos. Aproveitem, porque foram chamados. Trabalhar com amor, com caridade, não é para qualquer um. Dentre 1 milhão, um é direcionado, é capaz de ouvir e trabalhar seriamente para o Mestre Jesus, lutar pelos seus objetivos, os ensinamentos do Cristo. Esse não desiste em meio a 1 milhão. E nós o ajudamos por sua vontade e sua elevação moral e espiritual. Que todos sigam, já que o Mestre Jesus está bem distante de certos pensamentos de muitos de vocês. Nós não escolhemos
o que fazemos. Nós não escolhemos o lugar para estar, já que somos guiados por amor. Somos designados por amor a vocês, por amor aos irmãos que ainda pensam assim. Nós estamos aqui para ajudar vocês, direcionar vocês. Vocês, dirigentes dessa casa, vocês não se colocaram onde estão. Vocês não pediram, foram designados. Se comprometeram com o sábio dos sábios, o Mestre Jesus. Oh, quanto nos entristece vendo a humanidade como está e ainda ver em meio de vocês homens pedindo posições. Enfim, por que não pedirem trabalhos? Já que aqui se chegam trabalhando. É de trabalho que precisam. Posses, diplomas, certificados, nada disso será útil aqui. Que a paz e a graça de Deus, a bondade e a misericórdia esteja com cada um de vocês. Graças a Deus, paz a todos, um trabalhador do Cristo. Já agradecidos, Senhor, por tantas bênçãos, por tanta luz, que possamos realmente continuar nessa vibração, recebendo tudo o que nos é enviado, Senhor, através dos Teus mensageiros. Que possamos continuar firme na nossa caminhada, com coragem, no estudo do Teu Evangelho, na aplicação do Teu Evangelho na nossa vida, para que possamos, Senhor, cumprir, que seja uma parte do que nos comprometemos. Que seja assim, Senhor, em nome de todos esses espíritos que sustentam a nossa casa, em nome do nosso querido altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino, e todos esses nossos queridos que trabalham com tanto amor na nossa casa de amor. Possamos voltar aos nossos lares em paz, que lá chegando, Senhor, possamos continuar com essa vibração de paz, de amor e de equilíbrio. Que seja assim em nome de Jesus, mas sempre acima de tudo em nome de Deus, nosso Pai. Que possamos dar por encerrado os trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus.